Sim, hoje irei provar para você que aquela gótica que você fica de olho no Instagram está conectada com o fim da lenda que é o Império Romano. Brabanteste tudo começa com o nosso humano Júlio César, que viveu no século I a.C. Ele era um homem militar bem influente, e quando começa a dominar a maioria no Senado romano, vixe, pelas suas enormes vitórias em campos de batalha, ele começa a fazer algumas ações para aumentar ainda mais seu poder. Casa com Cleópatra, coloca reformas sociais e políticas, faz um calendário juliano como oficial e outras ações. Porém, o principal ato dele foi no ano de 49 a.C., onde após o início da Guerra Civil, ele vira o ditador da República Romana. O motivo da guerra é basicamente um jogo de interesse entre os conservadores do Senado e os romanos que apoiavam Júlio César. Bem, César ganha, porém cria-se uma enorme conspiração para matar ele. E é o que ocorre no ano 44 a.C., apenas um ano do fim da Guerra Civil. Quando César morre, dá uma nova guerra civil em Roma. Pois é, para ver quem dominaria a região deixada por Júlio. Quem se dá bem no fim de tudo é o jovem Augusto, que se torna em 27 a.C. o imperador romano, acabando a república e iniciando o império que duraria até 476 d.C., pelo menos na área ocidental. Tá bom, mas e as góticas, você deve estar se perguntando. Bem, elas aparecem agora, mais ou menos. No século II d.C. surgem os godos. Esse povo que habitava primeiramente a Escandinávia, agora estão na Crimeia, nos Bálticos, Península Ibérica, Itálica, enfim, dominou tudo. Só não tinham o poder de peitar os romanos, os quais perseguiam os godos constantemente. Entre essas brigas de romanos contra godos, muitas tribos se separaram e começaram a surgir outros novos grupos e tribos. Os principais são os visigodos e os ostrogodos. Os visigodos, ou melhor, visigóticos, ficaram na região da atual Espanha, enquanto os ostrogodos ou ostrogóticos ficaram no local atual da Itália e Grécia. Estes dois grupos dariam trabalhos para os romanos, que queriam a todo custo exterminá-los. Tanto que o termo gótico era usado como sentido de bárbaro, algo como repugnante, bagunçado, grosseiro e tudo que há de ruim. Bem, tudo que vai e volta, e é o que ocorre em 476 d.C. Bem, agora que os visigóticos ficaram no poder, surgem outros países que não irei entrar em tantos detalhes, pois já ficou meio longo. Portanto, a Idade Média e o feudalismo surgem. A igreja comanda a vida de todos os habitantes, eles fazem uma merda ali no Oriente Médio, e de repente a arquitetura. Durante a Baixa Idade Média, que é entre os séculos 11 e 15, surge a famosa arte e arquitetura gótica. Calma, ainda não é o gótico da garota que você tem no Zap, e sim a arquitetura gótica medieval. A arte gótica se caracteriza em igrejas em tamanho maior, grandes vidraças, arcos e entradas, torres pontiagudas, muitos detalhes a todo canto, além do formato de cruz, gárgulas e desenhos seja nas vidraças ou na arquitetura. São igrejas e construções de alto nível, que duram até hoje. Mas, se você não sabe, o humano é chato. E mesmo que isso só ocorreu muito tempo depois das construções da maioria dessas igrejas, o uso do termo gótico era usado como ofensa para esse tipo de arte, na era do Renascimento e Iluminismo. Sim, havia humanos que olhavam para uma catedral como essa e achavam a coisa mais horrorosa do mundo. E o termo gótico não era por acaso, era um resgate do uso do termo gótico dado lá pelos romanos. Então a arquitetura era conhecida por alguns renascentistas e iluministas como algo sujo, algo feio, repugnante, bagunçado, grosseiro e todos os tipos de adjetivos de coisa ruim. Assim a arquitetura e a arte do período final da Idade Média ficaram conhecidos como gótico. Com o passar do tempo, o gótico ainda era um termo usado para a falta de beleza. Mas entre os séculos XVIII e XIX, os góticos ganham mais o sentido de não religioso. Pessoas que gostavam de coisas não cristãs e até se interessavam um pouco pelo lado mórbido, digamos assim. Também surgiria artes e literatura gótica neste período. Havia uma certa conexão com o uso dado pela arquitetura gótica, pois existia uma ideia que essa arquitetura dava uma desviada do sentido original da Bíblia. Era algo sombrio, da morte e, de certo modo, diferente. Então, a língua evoluiu e abriu novos significados. O termo começa a ter os moldes da cultura atual lá para os anos de 1970 com o rock. Por ser um gênero bem popular entre os mais novos na época, surgiriam alguns subgêneros da música no momento. Bandas como Joy Division,
Talking Heads e Bauhaus começaram a fazer uso de roupas escuras, acessórios mais sombrios e maquiagens mais pálidas. Toda essa nova ordem de jovens, abraçando ideais mais sombrios, relacionados com a morte e uma contracultura do cristianismo, criariam os góticos e os punk, termos que foram usados no início sendo como pejorativos, mas logo evoluiu para algo que os próprios adeptos desses ideais usavam. Por mais que ainda tenha uma história grande dessa subcultura, não irei contar nesse vídeo. Mas é assim que um termo da época romana, que foi usado por boa parte do tempo como uma ofensa, se tornou uma nova subcultura marcada por essas meninas, por esses meninos, por esses andrógenos e sei lá. E é legal ver o uso e o processo da língua com o passar do tempo. Mas vamos ser franco, garota gótica não dá não. Imagina ter que pagar toda vez a tatuagem. Bem, valeu pelo apoio.